Aqui novas informações sobre o caso da Isis Helena. Eu sei que está chamando a atenção de muita gente em todo o Brasil, afinal de contas, é um dos casos mais misteriosos já exibidos aqui nesse programa. Você, inclusive, se lembra no final de abril, quando nós mostramos, o momento exato em que a polícia encontra o que seria o corpo da pequena Isis Helena. Vocês todos são testemunhas, vocês assistiram comigo, inclusive, o enterro, vocês se emocionaram junto conosco no momento exato em que o pai se despedia, Tem as imagens, não? O pai se despedia da pequena Isis, a vozinha, a bisavó materna, que estava na casa quando a menina foi raptada, mas que foi vítima de tudo isso também. Ela teve autorização do pai para ir até o local onde o corpo teria sido enterrado. Veja só. O local fica bem às margens do rio Itapira. E vocês viram também que nós estamos diante de um caso, de muitas contradições. A mãe negando desde o início ter matado a filha, depois, num determinado momento, ela fala que matou e jogou o corpo no rio, e depois, numa terceira etapa dessa investigação, vem para mim, por favor, se encontra o corpo enterrado às margens do rio Itapira. Como a polícia conseguiu chegar até as margens do rio Itapira? É o que eu vou explicar para vocês de todo o Brasil. A Jennifer, então, aliás, o advogado, que eu até critiquei na época, mas que fez o trabalho dele no que ele acha a melhor maneira possível, mas nós tivemos opiniões divergentes naquela época. O advogado havia dito aqui no programa e ele foi contundente. Ele teve palavra, infelizmente eu não lembro o nome dele agora. Mas ele teve palavra. Ele falou o seguinte: Bate, se a Jennifer, eu estou entrando num caso para defender uma mãe que está sendo acusada injustamente de ter matado a filha. Mas, se a Jennifer for assassina da Isis, eu pulo desse barco na hora. E aí, foi o que aconteceu. Me lembro como se fosse ontem, era uma segunda-feira, chega a informação que a polícia foi até o rio ali em Itapira e encontrou o corpo da menina Isis Helena, local denunciado inclusive pela mãe, local inclusive denunciado pela própria Jennifer. E agora vem uma verdadeira bomba exclusiva nesse caso. Eu quero chamar a atenção do senhor, quero chamar a atenção da senhora. Todos os meus amigos que prestigiam diariamente este programa em todo o país e pela Record Internacional. A produção deste programa teve acesso a um documento secreto. A produção deste programa teve acesso a um documento sigiloso que vai ser divulgado pela primeira vez. Em resumo, Isis Helena pode estar viva. Ou Isis Helena pode estar morta, mas aquele corpo que teria sido encontrado no rio Itapira, nas margens do rio Itapira, e apontado como da pequenina, não ser dela. Também é uma possibilidade. Mas, Bate, então quer dizer que você está chegando à conclusão que todo aquele enterro que foi feito, com a presença do pai, com as condolências de familiares, com as lamentações de toda a família, quer dizer que eles podem ter se debruçado, podem ter chorado em cima de um caixão que não continha o corpo da pequenininha? Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Pelo menos é o que diz a advogada que representa a Jennifer. A Jennifer está presa. A Jennifer, na prisão, teria confessado ter dado uma dose letal de remédio para a filha, que estava passando mal. Ela disse não ter tido a intenção, mas acabou dando o remédio, e vocês viram depois como a história se desenrolou. O que eu tenho aqui nas minhas mãos é um procedimento pericial no auxílio em investigação de vínculo genético em ossos e dentes. O que isso significa? Que este documento aqui não precisa fechar, não precisa dar detalhe, porque é informações confidenciais. Este documento tem a assinatura de um perito. Bate, qual é a reputação desse perito? Qual é o currículo desse perito? E aqui, nesse material, que deve, se não foi, vai ser apresentado ao delegado do caso e vai ser anexado ao material que vai ser levado ao juiz, diz que o senhor Rildo Silveira, o homem que teria feito essa perícia,
diz o seguinte, que ele é um criminólogo e membro da diretoria da ABC, que é a Associação Brasileira de Criminologia. Este documento também dá conta de que o senhor que fez a verificação desse caso é perito judicial do Serviço de Perícias Judiciais do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. É um homem também que trabalhou na perícia e análise de crimes contra crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. É um perito registrado no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça de Goiás. Ele foi contratado pela família da Jennifer, da mãe da criança que está presa, para verificar se o corpo que foi localizado às margens do rio pertence ou não à menina Isis Helena. E muitas pessoas já estão me fazendo pergunta nas redes sociais e estão cobertas de razão de se perguntarem isso. Estão cobertas de razão de lotar as minhas DMs do Facebook e do Instagram com essas perguntas. Pergunta essa é o seguinte, bate. Não é, hein? Bate. Esse material aqui, que eu estou mostrando para vocês, esse material, será que não foi a família querendo limpar a barra da Jennifer, que paga para um homem escrever um documento exatamente com que o juiz precisa ler para tirar essa mulher da prisão? E eu vou dizer para vocês que pode ser uma tentativa. Pode ser uma forma que a defesa nova da Jennifer encontrou de livrar a mãe dessa culpa. Mas, por que eles gastariam dinheiro com uma perícia particular se o DNA oficial, se o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal, que é o laudo que vai valer no inquérito, vai sair dali a alguns dias? O juiz não vai pegar esse laudo que está nas minhas mãos, anexar no inquérito e falar, olha, o perito contratado pela mãe acusada e que confessou o assassinato está dizendo que o corpo não é da Jennifer. Portanto, pode soltar, que o corpo não é da Isis, pode soltar a Jennifer porque ela é louca, ela inventou uma história, ou vocês vão ver o que a Jennifer contou para a advogada. Se ela que levou até o corpo que seria da Isis Helena, então ali o corpo não é da Isis, é de quem? E como que ela sabia que ali tinha um corpo escondido? E ela tem resposta na ponta da língua e nós vamos descobrir por quê. Atenção, Brasil! Com o compromisso do Cidade Alerta de ir até o fim nos casos aqui apresentados. Com o compromisso do Cidade Alerta, né? Mesmo depois daquele enterro que foi mostrado no programa, com o pai da Isis Helena chorando, com a família toda da Isis Helena lamentando a morte da pequenininha, vem para mim, por favor. O Cidade Alerta não deixa de lado nenhum caso que é mostrado. O Cidade Alerta vai até o fim. Mesmo depois de um enterro, mesmo depois de uma prisão, para o Cidade Alerta, né, da mesma forma que a dor não termina para a família, para o Cidade Alerta a situação não termina nem depois que o juiz bate o martelo. Inclusive, nós acompanhamos tão de perto os casos que não é à toa que quinta-feira, né, tem o Em Nome da Justiça, que é o programa que está terminando a temporada, que eu tenho apresentado aqui na Record desde o começo do ano, com algumas interrupções por causa da pandemia, né, do plantão coronavírus, que nós também acompanhamos casos de pessoas que foram condenadas e são inocentes. O que eu tenho aqui nas minhas mãos é um laudo preliminar de um perito contratado pela família da Jennifer, pela mãe da criança. A Jennifer, vocês se lembram, ela deu 3 versões. Na última versão, ela afirmou ter dado uma dose letal para a menina estava com febre, a Isis Helena morre, ela coloca dentro de uma mochila e leva o corpo até o rio Itapira. O primeiro advogado falou, Bart, eu estou entrando nesse caso para defender uma mãe inocente. Se for mãe bandida, não conte com os meus serviços. E o advogado foi ponta firme. A Jennifer confessou e ele largou o barco. E tá certo, um homem de palavra. Só que agora, né, como toda pessoa tem direito à defesa, a Jennifer está dizendo ser inocente. E o laudo feito por um perito diz de maneira preliminar que o corpo que foi enterrado, olha que loucura, gente,
que o corpo que foi colocado naquele cemitério como sendo da menina Isis Helena não pertence à criança. É o senhor Rildo Silveira. Conclusão. Pelos elementos apurados e pelos resultados da análise, há fortes indícios de que a ossada encontrada não seja compatível com a da criança da idade de Isis Helena. Pela morfologia do crânio, pelas dimensões dos dentes comparados com várias imagens da criança Isis e pelo tamanho dos ossos. O que isso significa? Se realmente dentro desse caixão não estiver o corpo da Isis Helena, havia um outro corpo dentro. E por que a família contrataria um perito para ele escrever? Eu duvido que esse perito escreveria algo que fosse o desejo da família. Ele não ia sujar o nome dele dessa maneira. E até porque vai sair o resultado do DNA. Então nós saberemos oficialmente se é ou não. Mas você vai ver na reportagem agora que a mãe conta por que ela confessou algo que ela afirma não ter cometido. O caso do desaparecimento da bebê Isis Helena, de 1 ano e 10 meses, no dia 2 de março deste ano, ainda não teve um fim. O exame de DNA da ossada encontrada nessa cova, cerca de 2 meses depois do sumiço, ainda não foi concluído. O que tem gerado questionamentos por parte da defesa de Jennifer. 4 meses depois do desaparecimento de Isis Helena, mais uma reviravolta nesse caso. A família do pai acreditava que a justiça havia sido feita. O corpo da menina localizado e enterrado. E a mãe da criança pagando pelo crime que cometeu. Mas agora a defesa de Jennifer alega que o corpo encontrado enterrado não seria de Isis Helena e que a menina ainda pode estar viva. Os questionamentos foram levantados em grupos da internet. Como muitos acreditam na culpa de Jennifer, outros também a defendem e apontam falhas na investigação. Princesa. Jennifer teria confessado ter ocultado o corpo da filha, mas que não teria culpa pela morte. Durante a investigação e conclusão do caso, pelo menos 3 advogados abandonaram a defesa de Jennifer. Dr. Luiz Serri, que assumiu o caso de Jennifer, a mãe de Isis Helena, que ficou desaparecida por 2 meses até acontecer a prisão da mãe e a localização de um corpo enterrado à margem do Rio do Peixe. Uma região onde já havia sido investigada, buscas com os cães farejadores, que desde o início da investigação apontaram a presença de Jennifer e aparentemente de Isis Helena naquele local. Mas a localização do corpo demorou bastante. Aconteceu depois da prisão de Jennifer. A Polícia Civil tinha algumas provas que apontavam que ela havia passado por lá, até que ela acabou confessando. Inicialmente, o doutor acompanhou, apesar de ter pego agora o caso dela, analisou, estudou todo esse processo e os depoimentos da Jennifer. O que faz a gente questionar, doutor, esse argumento dela agora é justamente por que a Jennifer inicialmente falou que havia jogado o corpo da filha no Rio do Peixe, visto o corpo afundar e depois ser levado pela correnteza. E aí depois ela mudou a versão. Ela acabou apontando onde a criança estaria enterrada. E por que agora a defesa diz que não é Isis Helena esse corpo localizado? Bom, o que ocorreu foi o seguinte. Foi um inquérito que tramitou aberto ao público, o público todo nacional, inclusive pelo BAT, acompanhou todo o desenrolar, todas as perícias, tudo que a polícia fez, a polícia comunicou à imprensa, sem exceção. O que ocorre? A Jennifer, houve realmente uma mudança de versão dela, houve uma contradição sobre o local onde estaria a Isis. Jennifer alega ter sido torturada e forçada a confessar.
No dia que ela chegou no presídio em Mogi Guaçu, ela foi agredida. De 2 em 2 horas ela foi agredida. Ela foi ameaçada de que se ela não contar, não confessasse, iam jogar ela com a população feminina normal da cadeia, que já estava sabendo que ela seria a assassina da própria filha e que as presas iam resolver a situação. Diante desse cenário, inclusive chegou a quebrar o pé de tanto que ela apanhou. E ela passou por perícia e nós estamos aguardando a perícia voltar. Ela teria confessado que jogou o corpo da criança no rio porque ela sofreu tortura. Então, a questão é, em momento algum a Jennifer confessa ter cometido o crime. Mas por que os antigos advogados a teriam abandonado, ao invés de denunciar a possível tortura? Tentamos entender também por que Jennifer teria sido agredida. Foi dito para ela na prisão o que ela tinha que fazer, senão ela ia ser morta. Senão iam matar a família dela, iam atrás da mãe dela. Isso partiu de onde? Da Polícia Civil? Não, eu não do crime organizado? Eu não posso dizer de onde partiu, porque a própria Jennifer ela tem tanto medo que ela não revelou de onde partiu. O que chama a atenção na nova tese da defesa é entender, então, como a investigação chegou até uma cova com um corpo de criança enterrado, se não era Isis Helena. Mas há um ponto nessa história que é difícil questionar. Existe um corpo. Havia um corpo de uma criança enterrado ali naquele ponto onde a mãe foi vista por testemunhas, onde depois de vários depoimentos ela acabou confirmando que realmente esteve ali, apesar de negar que teria levado a filha morta na mochila que ela carregava. E depois dessa primeira versão, que ela teria jogado a criança na água, ela então confessou que havia enterrado ali à margem do Rio do Peixe. Se não é Isis Helena, então quem é? Essa é a pergunta que o Ministério Público, que acusa ela de homicídio qualificado, tem que responder. Mas não foi ela quem apontou o local onde a Isis Helena teria sido enterrada? Ela apontou um local depois de ter sido coagida, depois de ter sido espancada e ameaçada. Não há ninguém garante que ela tenha indicado aquele local ou que o local tenha sido indicado a ela para ela dizer que estava lá. Então, foi a Polícia Civil quem plantou um corpo ali? Não, mas não posso dizer que foi a Polícia Civil. Alguém colocou um corpo lá. O mais impressionante é Jennifer ainda insistir que Isis Helena está viva. Esse corpo não é de Isis Helena? Não é da Isis Helena. Jennifer comunicou à família que Isis Helena estava desaparecida depois de deixar o filho mais novo no colégio e levar a avó até um caixa eletrônico. A Polícia Civil passou a desconfiar da versão da mãe porque havia um período de cerca de 2 horas, naquela manhã do aparente sumiço, que Jennifer não soube esclarecer por onde passou. Uma testemunha apontou ter visto Jennifer passando próximo a este rio. Provas levantadas indicavam que Jennifer teria vindo nessa direção de moto, com uma mochila e uma sacola. Depois de vários depoimentos contraditórios e do pedido de prisão decretado, Jennifer disse que a menina teria morrido naturalmente, ao longo da noite, e que, por medo de ser julgada pelos parentes, jogou o corpo da criança no Rio do Peixe. Cerca de 1 semana depois, Jennifer mudou a versão mais uma vez e apontou onde havia enterrado a filha. O advogado insiste que Jennifer foi obrigada a confessar, mas a defesa não esclarece como a cova teria sido encontrada se não foi apontada por Jennifer. O
perito contratado pela família da Isis, que Isso. fez esse relatório aqui, que está na mão do Dr. Luiz, ele analisou pelas fotos da ossada no local, as fotos da perícia inicial que estão no inquérito, e teria analisado, então, pelas fotos, porque não houve a exumação do corpo. A defesa analisa se pedirá essa exumação, se vai questionar o resultado do DNA. Mas a previsão do perito, pelas fotos, aponta que não bateria o crânio localizado ali naquela cova com o crânio da Isis Helena. Sim, o formato do crânio é diferente da foto. Os dentes são diferentes da foto da Isis, são diferentes dos dentes encontrados no crânio. O alto estado de decomposição também do cadáver mostra que aquele cadáver já estava lá fazia muito tempo. Mas mais do que 50 dias. Todos esses elementos, o perito ele levantou e ele está levantando e ele vai ratificar isso daí em juízo. E é possível fazer essa análise pericial, ela pode ser feita assim através de fotos, doutor? Isso é suficiente? É o suficiente para indicar que a Jennifer não cometeu o crime. Até porque o DNA, nesse caso, é imprestável. Não foi colhida a amostra de DNA da Jennifer. Não foi colhida a amostra de DNA da avó materna da menina. Somente dos familiares do lado paterno. Por que trocaram os advogados? Por que 2 advogados abandonaram o caso da Jennifer e vocês assumiram agora? Bom, primeiro nós assumimos porque a família dela procurou a doutora Luzia, que trabalha conosco, e expôs o caso, expôs o que aconteceu e mais, expôs que a avó tem certeza que a neta está viva. Essa é a indignação da família da Jennifer. A indignação da família da Jennifer é que eles têm certeza absoluta que a Isis está viva e ninguém está investigando isso. As fotos anexadas ao inquérito mostram toda a ossada localizada. Pela pouca idade, Isis Helena tinha apenas 8 dentes de leite. Os dentes se tornaram o ponto maior dos questionamentos. Fato rebatido pelo advogado do pai da criança. Doutor, diante dessa novidade, da análise desse perito por fotos que questiona que esse corpo não é de Isis Helena, qual que é a posição do senhor? Eu, como assistente de acusação, acredito que é um grande equívoco desse perito, tá? Porque analisar fotos, e supostamente essas fotos teriam sido manipuladas aí por programas eletrônicos, tipo Photoshop, que acabaram alterando o tamanho da ossada, tá? Não tem valor jurídico nenhum. O que teria valor jurídico, sim, é se a defesa tivesse feito um pedido de exumação do corpo e indicando, para o juiz do processo que seria feita uma nova perícia na ossada encontrada do corpo da pequena Isis Helena. Então, será preciso fazer uma exumação para que esse laudo seja mais forte? Se entendermos necessário, nós vamos pedir exumação. Nós vamos pedir para ouvir o delegado, nós vamos pedir para aquilo que a polícia parou de fazer, nós vamos fazer além de provar que ela não cometeu esse crime, que ela não matou a Isis. São 2 coisas diferentes, a ocultação de cadáver e o assassinato. Mas a ocultação do cadáver, ela é explicada justamente pela ameaça dela. Se for provado que não é o corpo da Isis, como que a Jennifer ocultou o cadáver? E se for comprovado que é o da Isis, doutor? Se for comprovado que é o da Isis, ela vai responder pela ocultação de cadáver. Durante a investigação, Jennifer teria apontado até mesmo o próprio irmão como suspeito. Isso no 3º depoimento, quando também confessou, diante de provas, ter ido até a região das 2 pontes, alegando que o passeio era apenas para comer bolachas e usar drogas.
Relato desmentido assim que o corpo da criança foi encontrado. Não havia dúvidas em relação aos dentes. A família do pai foi autorizada a enterrar o corpo. Essas argumentações têm fundamento? Não, não tem fundamento nenhum. Por quê? A própria Jennifer, que é a ré desse caso, né, mãe da Isis Helena, confessou perante a autoridade policial, não só um delegado, foram 2 delegados, perante 2 delegados, 2 agentes penitenciários e na época estava presente o antigo advogado dela. Tá? Então ela confessa espontaneamente a prática desse delito, ou seja, que ela matou a criança. A família está sofrendo muito com isso, né? Porque são ataques violentos, tá? Tanto ao pai como à avó, né? E que essa criança estaria ainda viva e não está. E se for comprovado que é o da Isis, doutor? Se for comprovado que é o da Isis, ela vai responder pela ocultação de cadáver. Ela vai responder pela ocultação de cadáver. E se o senhor acredita que não é o corpo da Isis Helena? Eu acredito no que o meu perito técnico me disse. O novo argumento da defesa só aumenta o sofrimento dos parentes e a indignação de todos que acompanharam a repercussão desse caso.